Bom dia, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, pelas nossas redes sociais, e dizer que, mais uma vez, é sempre bom a gente mencionar que este é o tamanho de Caxias do Sul. Cidade grande, cidade com diversos problemas, cidade com potencial de crescimento, de desenvolvimento. E nós sabemos o quanto é importante a gente externar aqui nesta casa publicamente a responsabilidade e compromisso com as pessoas. E nós sabemos, vereador Scalco, do seu desejo, da sua intenção de querer colaborar com a cidade de Caxias do Sul, como outros pré-candidatos, mas é importante também a gente mencionar que esta situação, falando agora do assunto da Codeca, foi uma infelicidade a qual o prefeito de São Marcos recorreu de um pedido de uma situação emergencial para que a Codeca pudesse fazer essa prestação de serviço por ter feito uma contratação com uma empresa e simplesmente a empresa, depois de ter assumido o trabalho do recolhimento de lixo da cidade de São Marcos, resolveu da noite para o dia pedir um aditivo. Sem justificativa nenhuma, não existe. Improbidade administrativa. E isso aqui, deste único caminhão que está sendo feito o serviço hoje lá de uma forma emergencial, está sendo feito a cobrança desse serviço, mas uma situação de saúde pública. Então a gente precisa compreender a dinâmica das coisas e entender sim que Caxias do Sul tem os seus problemas, tem os seus compromissos, mas a gente também precisa entender que, como uma cidade desse tamanho de Caxias do Sul, a qual também não estabelecer, como preza muito aqui, a gente ouve muitas falas de que tenha que ter diálogo, se avizinhou uma certa vez alguém que não conseguiu construir com os 49 municípios diálogo com os prefeitos. E se nós estamos vivenciando esse problema hoje da saúde, de não construir esta situação de que vários prefeitos dos 49 municípios que usam o serviço de saúde pública aqui de Caxias do Sul, de não contribuir com uma parcela e não achar essa alternativa, se construiu muito por uma infelicidade outrora de não ter alguém que conseguiu fazer esse diálogo com os prefeitos de poder organizar de fato uma cidade como deveria de organizar. Então a gente não pode aqui mencionar e criticar apenas, sem também ter o entendimento e a resolução das coisas como elas são. E falando desta situação em especial que aconteceu naquela localidade, cada caminhão tem um GPS. E eu me coloco à disposição de Vossa Excelência para consultar e saber o que realmente ali aconteceu. E a gente sabe que já teve em outra situação, né? Eu não sei se foi a culpa do motorista, ou se foi a culpa do coletor, enfim. Mas nós precisamos sim vir aqui como pessoas públicas e indicar a situação do ocorrido e a gente buscar resolver essa situação, porque senão daqui a pouco fica toda uma companhia passando por uma situação de que não está tendo o serviço adequado, de que não está sendo feito da forma que deveria, pontualmente por conta, de repente, de algumas pessoas. E a gente precisa colocar isso e precisa mencionar com responsabilidade isso, para que daqui a pouco não veja um efeito de que todos os servidores desta companhia estejam fazendo um serviço mal feito. Precisamos sim melhorar. E esse é o trabalho que está sendo feito. Nós não podemos aqui tapar o sol com a peneira dizendo que está tudo bem, que está tudo ótimo. Não. Mas nós estamos caminhando em prol de solucionar essa situação que é de muito tempo. Se a Codeca, amanhã depois, aqueles que estiverem logo ali na frente,
vão tornar ela ser privatizada ou não? Bom, é um assunto que nós temos que trazer em reuniões públicas, discutir com a sociedade, para que não aconteça o que tem acontecido com vários municípios, de prefeitos até presos por conta desta situação da máfia do lixo, de contratos que infelizmente não foram cumpridos. Uma parte, vereador. E a gente não consegue ter, de fato, uma solução como deveria. Então, temas espinhosos que nós não temos que ter medo de aqui falar. Sua parte, por gentileza. Obrigado, vereador Fiuza. E até acho que é bom deixar muito claro para a população de Caxias que a Codeca é uma empresa que não pode ser privatizada. Eu acho que tem que parar essa narrativa que estão criando. Ela tem a concessão do lixo, ela não tem valor de mercado. É uma empresa que, se for vendida, ela perde a concessão de coleta do lixo. Então, ela não pode ser privatizada pela lei. Então, tem que deixar bem claro isso, que ela não tem valor sem o lixo. Então, essa narrativa que estão criando, vai ser privatizada, isso é uma grande mentira, tá? Porque a coleta tem a concessão do lixo. A partir do momento que ela é vendida, tem que ser aberta nova licitação para a coleta do lixo em Caxias. Então, essa narrativa que é criada, que vai ser privatizada, acabou. Legalmente, ela não tem valor, porque ela não leva consigo toda essa parte de permissão de coleta de lixo, se ela for vendida. Então, eu peço que os nobres pares, agora que têm o entendimento sobre isso, parem de falar sobre... vai ser privatizado. É porque ela não tem valor. Como é que vai privatizar uma empresa que não tem valor de mercado? Então, está na hora de pararem com isso já, e tem que ser encontrado novas soluções. Mas a Codeca não pode ser privatizada porque ela não tem valor legalmente, porque ela não leva consigo a concessão de coleta de lixo. Obrigado. Obrigado, vereador Schalco. E essas novas soluções é que precisa ser colocada também para que as pessoas consigam entender, de fato, qual seria a mudança, a resolução de que esse problema venha a ser resolvido da noite para o dia. São problemas macros, problemas difíceis, mas que a gente tem que se pautar em buscar essa solução para que a população tenha, de fato, o serviço mais adequado. E o objetivo aqui é da gente compreender também do que nós estamos enfrentando na rede de saúde pública. Mais de 100 cartão SUS confeccionados semanalmente, de várias pessoas de diversos países, de diversas localidades do estado do Rio Grande do Sul, e nós temos uma preocupação muito grande, porque isso não acontece apenas na cidade de Caxias do Sul, mas também no estado do Rio Grande do Sul, principalmente na capital Porto Alegre, onde os leitos estão 200%, né? Então, você veja a dificuldade que a gente precisa dessa matéria, discutir essa matéria com equilíbrio, com responsabilidade, para a gente poder atender os nossos munícipes aqui de Caxias do Sul. Era isso, senhora presidente. Muito obrigado. Declaração de